Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui dar prosseguimento aos eventos do Centro de Estudos, da PGM. E, na data de hoje, a gente vai fazer um evento especial para marcar, comemorar o Dia da Consciência Negra. A gente tem feito eventos marcantes em datas especiais, essa é uma data especial, e a gente precisa debater esse tema, porque, infelizmente, nós ainda vivenciamos, né, não só no Brasil, mas também fora do país, exemplos, né, de atos racistas ou atos de discriminação, e a gente tem que discutir muito ainda isso, né, mudar essa cultura racista que vigora, né, em muitas instâncias. E para esse tema eu trouxe uma pessoa assim incrível para falar sobre esse assunto, que é a Lívia Cáceres. Ela é defensora pública do Estado do Rio de Janeiro. Aqui vou resumir, ela é coordenadora de promoção de equidade racial na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. Temos um grande amigo em comum, querido Marcos Paulo, que fez a ponte. Então, queria agradecer muito a Lívia por falar desse tema tão importante. Eu sei do engajamento da Lívia dentro da Defensoria Pública, então não só na parte acadêmica, mas também na parte prática, como a Lívia lida com esses assuntos. E a gente estava falando dessa discussão hoje, né? Quer dizer, o Vinícius Júnior, outro dia, foi discriminado na Espanha, a gente ainda vê nos estádios de futebol alguma discriminação, e não só nisso, né? Esse é um exemplo da vida, né? A gente vê no dia a dia, né, essa questão do racismo, infelizmente, no Brasil e no mundo afora. É preciso debater, é preciso discutir, não tapar o sol com a peneira. Então, para discutir esse tema tão importante, eu agradeço mais uma vez a Lívia e passo a palavra para ela. Muito obrigado. Muito obrigada, Rafael. Um prazer receber esse convite da escola aqui da PGM. Uma alegria, primeira vez que eu estou aqui na casa para conversar um pouco com vocês. Então, agradeço demais pelo convite. E um mês especial, né? Um mês em que a gente tem agenda sempre lotada. Eu e minhas colegas lá da Coordenação de Equidade, a gente chama de mês da paciência negra, que é um mês que a gente recebe muito convite para desenhar sobre o racismo e tudo mais, mas a gente recebe com alegria e com o entendimento que é um momento estratégico de conversar, especialmente em espaços como a Procuradoria-Geral do Município, que, obviamente, produz acesso a direitos e talvez também negação de acesso a direitos, e é preciso que o racismo esteja em foco aqui no cotidiano dos profissionais da PGM. Então, fico super agradecida, espero que a gente tenha uma tarde muito proveitosa. Já me coloco totalmente à disposição para que a gente faça um diálogo, uma conversa. Eu acho um saco fazer monólogo, gente. Já faço o meu apelo aqui para que a gente dialogue e troque uma ideia aqui sobre o tema das relações raciais e a experiência que eu vou tentar trazer, vivida na defensoria, mas que é uma experiência super possível de transpor para outras instituições públicas. Fico muito feliz que esse auditório está cheio, assim, estou me sentindo muito prestigiada. Obrigada pela presença, pela atenção de vocês. E escolhi para a nossa tarde o tema do racismo institucional como foco, né? Como que a gente pode pensar nesse assunto como um desafio para as instituições públicas. Eu imagino que aqui tenha estudantes, residentes, servidores, né, advogados e advogadas. Então, é um tema super útil para a nossa vida profissional, para o nosso cotidiano, no serviço público, na administração pública. E eu tenho certeza que a gente vai sair aqui com reflexões interessantes para os próximos dias, próximos meses e para a vida de todos nós. Então, vou começar um pouco trazendo uma pergunta, que eu acho que é a pergunta fundamental quando a gente fala de racismo, que é: o Brasil vive uma democracia racial? Nós, imagino que a maioria aqui seja egresso do direito, da faculdade de direito. Estou errada, gente? A maioria, né? Então, a gente nos bancos aí das universidades, eu estudei aqui na Universidade do Estado, do Rio, deve ter muita gente aqui das universidades públicas do nosso estado e outras, enfim. A gente não tem uma tradição no direito de estudar relações raciais, né? Aliás, a gente não tem tradição de estudar relações raciais no Brasil, em nenhum departamento, em nenhuma área do conhecimento. Esse é um tema meio que tabu, meio que banido da agenda pública, do meio científico.
a não ser com algumas exceções em alguns momentos históricos. E a gente tem muito no sistema de justiça, né? Eu acabo fazendo muita referência ao sistema de justiça, que é meio que o lugar onde eu estou exercendo a litigância ali cotidiana na Defensoria Pública. Existe muito uma ideia no sistema de justiça de que o Brasil vive uma democracia racial, né? Eu acho que o nosso sistema de justiça, se a gente comparar com o estado da discussão na sociedade, ele está muito atrasado, né? A gente vê na mídia aí, o tempo todo sendo pautado o tema das relações raciais, cada vez mais tem uma demanda pela presença negra nos espaços, nas discussões. A gente vê, nos últimos anos, um fenômeno recente, mas importante, de ocupação da política por sujeitos negros e negras, muitas candidaturas, muitas pessoas eleitas. Tivemos 2 fatos assim que eu considero catárticos, que foi o acontecimento do George Floyd e também daquele assassinato que aconteceu no Carrefour, mais ou menos síncrono, na mesma época, que mobilizou muito o Brasil. E a gente teve o assassinato da vereadora Marielle Franco, que eu acho que também foi um certo elemento propulsor para uma resistência negra no campo da política muito forte, né? Apesar disso, reparem, no cotidiano de vocês, eu apostaria que o tema racismo não aparece. Quando a gente está debruçado sobre uma contratação na administração pública, vocês acham que isso tem a ver com racismo? O direito vai dizer que não, né? Mas a gente sempre vive assim uma experiência jurídica da prática, da administração, da prestação de justiça, muito neutra assim do ponto de vista racial. A gente lida com as questões, com as demandas, com os problemas, como se tratasse de algo plenamente solucionável sem entrar em relações raciais, né? Parece algo distante. Então, eu acredito que ainda há um ambiente muito forte no sistema de justiça, uma cultura, um paradigma muito forte da democracia racial, que é o paradigma dominante aí no nosso país nas últimas décadas. De onde vem essa ideia, né? No movimento negro brasileiro fala-se de mito da democracia racial, e isso é muito estudado nas ciências sociais. A gente tem um momento histórico importante, que eu acho que vale a pena entrar muito rápido, sem fazer grandes digressões, que é a virada do século XIX para o XX, em que o Brasil decide ser um país não escravista, né, abolir a escravatura como um regime formal ali de subalternização de pessoas negras e transitar ali para uma república que vai superar esse problema colonial da escravidão. Mas, ao fazer isso, o Brasil tinha que lidar com um pequeno detalhe, que era um contingente negro imenso, né, que no século XIX, o primeiro censo étnico-racial brasileiro, ali no final do século XIX, indicava uma presença negra no país maior do que 80%. Então, vocês imaginem, uma população de mais ou menos 80% de pessoas negras e uma elite branca colonial que tinha que lidar com esse contingente, né? Como lidar com isso? Instituir um regime de apartheid? Essa era uma questão para os nossos políticos, nossos governantes naquela época. Tem um estudo lindíssimo sobre a Constituição de 1824, que a gente não avança nas faculdades de Direito sobre esse tema, que é produzido pelo professor Marcos de Lustosa Queiroz, da UNB, que eu super recomendo para quem tem interesse em direito constitucional, em que o Marcos analisou as atas da Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição acabou sendo outorgada, mas houve uma Assembleia Nacional Constituinte que a precedeu, em que existiram discussões constitucionais, e os parlamentares constituintes discutiram expressamente esse tema, se ia ser necessário adotar um apartheid no Brasil ou não. E aí uma questão muito determinante eram os acontecimentos da Revolução Haitiana, que estava acontecendo na mesma época. Mais um tema que é sonegado a nós, profissionais do direito. A gente não se debruça sobre a Revolução Haitiana na Faculdade de Direito, e ela é justamente a bandeira haitiana para que os
os estandartes, né, da liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa também fossem levados para as colônias, para as pessoas negras, porque estava acontecendo uma grande revolução liberal no mundo, né, no centro do mundo, centro do capitalismo ali na Europa, e os negros haitianos, né, a periferia desse mundo colonial, estava reivindicando também fraternidade, liberdade e igualdade, sob a mesma bandeira da Revolução Francesa e do liberalismo. No entanto, se a gente olhasse para as colônias, olhasse para o Brasil, a gente vai observar a outorga de uma Constituição liberal, a Constituição de 1824, que vai conviver com o escravismo. Vejam o paradoxo fundante do nosso direito constitucional, né? Uma Constituição que defende, por exemplo, a limitação do poder de punir do Estado, proscreve penas cruéis e degradantes, proíbe essas penas, mas admite o escravismo, né? Que contradição louca é essa? Você ter o liberalismo convivendo com a escravidão. E, justamente por isso, nossos constituintes, antecipando o problema social que podia acontecer daí, né, como que você concilia um discurso público de um Estado liberal, um Estado que vai ser limitado pelas normas do direito e que, ao mesmo tempo, vai submeter uma grande parcela da sua população à lei da força, né, à escravidão, à total privação da sua dignidade, da sua liberdade, enfim. E aí a gente vai ter uma escolha, que é essa escolha feita pela elite política brasileira, de não inserir um regime institucional de segregação no nosso direito, mas de fazer a gestão dessa massa negra que seria liberta no final do século por meio de outros instrumentos da técnica jurídica, que seriam, por exemplo, as posturas municipais, um assunto com o qual vocês lidam bastante, imagino eu. Algumas províncias vão proibir a circulação de gente negra em determinados lugares das cidades. Então, vai para o direito administrativo. Pasmem, o direito administrativo é uma das maiores técnicas de administração do racismo na vida e na história brasileira, né? Isso ainda está em curso, em vigor, e a gente vai aprofundar isso aqui ao longo da conversa. O direito penal, por excelência, também é um espaço de gestão de controle social de negros e negras, e vai ser também super desenvolvido como um instrumento ali na surdina, que vai gerir esses corpos negros, bairros negros, territórios que vão sofrer abordagens, operações, e qualquer coincidência com os dias de hoje, qualquer semelhança não é coincidência, né? A gente vai observar que o direito tem um papel muito grande de gerir o racismo. E isso sob uma ideologia, que é a ideologia da democracia racial. Então, a gente teve até alguns intelectuais que defenderam a institucionalização do apartheid no Brasil. Mas a grande maioria dos constituintes optou ali por retirar esse assunto da Constituição, não dispor expressamente sobre a cidadania negra, a subcidadania, no caso, e isso se justifica, segundo o Marcos de Lustosa Queiroz, que é um intelectual que eu recomendo muito que vocês conheçam, pelo medo da onda haitiana. Ele chama isso do medo da onda haitiana, né? O medo de que, se você inserisse o tema racial em uma sociedade de 80% de pessoas negras, nas leis, no debate público, na discussão constitucional, na discussão política cotidiana, você levaria o Brasil a uma convulsão social pela luta negra que não ia se conformar com aquela contradição, né, que era um Brasil tentando se proclamar um império, depois uma república, um Estado de direito, um Estado liberal, convivendo com uma situação de absoluta subalternização da grande maioria da sua população. Então, pessoal, a democracia racial ela vem logo após essa transição do século XIX para XX, na Primeira República, se colocar como o grande mito fundador do nosso país. Porque, quando se faz essa opção de não institucionalizar a segregação racial, você precisa convencer a população de que não existem conflitos raciais nesse país. Então, não bastava esconder o problema, colocar ele para debaixo do tapete, mas era importante também para o Estado brasileiro
convencer nossa população de que não fazia sentido falar em racismo no Brasil. O Brasil é um país em que vigora a união das raças, o cadinho da cultura brasileira. Já ouviram falar nessas coisas? Esse país cordial, que acolhe todo mundo, que tem gente de tudo que é origem, que nananã, que a gente convive pacificamente. Mas, se você passar na Avenida Brasil depois da meia-noite, num carro sozinho e for negro, preste atenção que o negócio não é tão acolhedor assim. Então, pessoal, esse mito da democracia racial, inclusive os estudiosos, sobretudo das ciências sociais, vão apontar que foi uma ideologia oficial do Estado brasileiro e que também teve inserido numa Constituição, que é a Constituição de 1934. É mais uma Constituição autoritária, em que havia a previsão expressa da eugenia como uma política a ser adotada para a população brasileira. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, né? Na virada do século XIX para o XX, um outro ponto importante das ciências jurídicas e biológicas e criminais, que vai fazer essa transição, né, do Estado escravista para uma república de todos, em que todos eram cidadãos, e da democracia racial. Outro campo do conhecimento que joga um papel muito importante é a medicina. E o positivismo científico ali dessa virada do 19 para o 20, que vai, inclusive, entrar na criminologia para trazer para a criminologia brasileira a teoria do criminoso nato. Vocês já devem ter ouvido falar no banco da faculdade, que, basicamente, é a ideia de que algumas pessoas, por serem inferiores dentro dessa teorização, teriam uma propensão a delinquir maior do que as raças superiores. Então, isso não entra no direito brasileiro como uma segregação. Determinados sujeitos têm direitos a determinadas coisas, determinados espaços e tal, como aconteceu nos Estados Unidos, na África do Sul, e outros sujeitos têm acesso à cidadania plena. Não, isso não entrou dessa forma. Mas entrou, por exemplo, através dessas tecnicalidades que a medicina, a biologia vão inserir, por exemplo, na administração da justiça. Então, a gente vai ver o conceito de periculosidade, por exemplo, que é muito emprestado dessa ciência médica, dessa criminologia positivista, sendo o grande conceito jurídico que vai fundamentar prisões, penas, dosimetria de pena, né, sobre pessoas negras que vão ser considerados criminosos natos, e não pessoas que estão sujeitas à legalidade estrita, né, à responsabilização de acordo com a sua culpa, né, de acordo com a sua culpabilidade. Não é um paradigma da culpabilidade que vigora para as pessoas negras, é um paradigma da periculosidade, como se a delinquência fosse algo inerente à negritude, inerente ao ser e não ao fazer, não ao ato que aquela pessoa cometeu. E essa ideologia da democracia racial tinha muito que ver também com a ideia desse positivismo científico de que haveria uma seleção natural entre as raças no Brasil. Esses criminólogos, né, como Nina Rodrigues, que é um conhecido que nomeia ruas, prédios no nosso país, apostava que hoje, em 2022, a população negra brasileira seria zero ou quase zero, porque acreditava-se que havia uma superioridade natural da raça branca, da raça ariana, que ia garantir, por meio da miscigenação, a extinção do contingente negro, que era considerado o contingente responsável pelo atraso do Brasil. Então, se aposta aí na mestiçagem como uma solução. Em vez de se apostar no extermínio, em vez de se apostar no apartheid, se apostou na mestiçagem da população brasileira como o caminho para limpar, aqui entre aspas, tá, pessoal, a raça brasileira e se chegar numa população de maioria branca dentro de 100 anos. E o que aconteceu? Fracassou solenemente essa aposta, né, para nossa alegria, e nós temos aí o maior país de população negra fora do contingente africano em 2022.
E o problema continua presente, né? O que fazer com esses conflitos raciais colocados para baixo do pano, que se apostou que seriam extintos por essa seleção natural, e o que fazer com um século, aliás, mais de um século, de apagamento da questão racial. Porque você não só aposta num país mestiço e numa convivência pacífica entre as raças, mas você convence e propagandeia, o Estado brasileiro propagandeia a inexistência de problemas raciais no Brasil, a ponto de teóricos norte-americanos, durante o século XX, terem vindo visitar o Brasil. Não, vamos lá, que aqui nos Estados Unidos a gente está convivendo aqui com guerra civil, problemas raciais extremamente violentos, vamos no Brasil estudar, porque o Estado brasileiro aqui tem um modelo de sucesso de convívio de relações raciais. E foi a partir daí que as ciências sociais começaram a colocar em xeque esse mito da democracia racial. Muito desse discurso de ruptura com a ideia de democracia racial veio da perplexidade de muitos teóricos estrangeiros que, ao chegar aqui, encontraram uma realidade um pouco diferente do marketing que o Brasil fazia no exterior sobre seu convívio aqui entre as raças. Então, gente, eu já dei o spoiler aqui da pergunta, né? Com certeza não vivemos uma democracia racial. E alguns instrumentos jurídicos que eu costumo destacar como exemplos dessa persistência, dessa permanência que a gente tem na sociedade brasileira e que foram ferramentas fundamentais para manter negros e negras numa situação de subalternidade, mesmo após o fim da escravidão. Então, a gente tem a proibição do acesso à terra para pessoas negras libertas, por meio da Lei de Terras de 1850. Então, eu te dou a liberdade, mas você não vai ter acesso à terra, você não vai ter acesso ao produto do seu próprio trabalho. Você também não vai ter acesso à educação, né? A gente tem algumas leis ali da virada do século XIX para o XX e do início do século XX que proibiam o ingresso de pessoas negras no sistema de ensino formal brasileiro. A gente observa também nas leis criminais, né? Isso está muito forte. Proibição da capoeira, né? A capoeira sendo considerada um crime. O candomblé, as religiosidades de matriz africana, da mesma forma, eram consideradas práticas criminosas. Mesmo no século XX, ali, início da República, era necessário, as religiosas, né, a maioria mulheres, aí um grupo de religiões muito matriarcal, era necessário registrar o seu terreiro numa delegacia de polícia para poder funcionar como uma casa religiosa. E a gente, aqui no Rio de Janeiro, tem um exemplo emblemático do racismo do Estado, que é a permanência no Museu da Polícia Civil de uma série de peças religiosas, peças sagradas, que foram apreendidas em batidas policiais em terreiros. Isso estava no Museu da Polícia Civil como apreensão de produto de crime até 2020. Olha que loucura, gente. Estava ao lado de arma de fogo, né? Enfim, estava ao lado ali de instrumentos cortantes, a presença de objetos sagrados como se fossem produtos de crime acautelados no Museu da Polícia Civil. Essa coleção acabou sendo transferida para o Museu da República, depois de muita reivindicação dessas comunidades religiosas, e tem um processo reparatório em curso desses anos e anos de uma tradição de racismo religioso. Outro tema que a gente já transitou aqui é a política de eugenia, que é esse incentivo à miscigenação que havia no Brasil. E um exemplo administrativo da política de eugenia era a forma que o Brasil utilizou para lidar com a imigração no princípio do século XX. Foi proibida a imigração de pessoas oriundas do continente africano, de pessoas negras, né? E, ao contrário, incentivada a imigração e entrada no país de descendentes de colonos europeus, de descendentes de europeus ou europeus, né? Então, a gente tem uma ampla política de Estado que incentiva a vinda de pessoas brancas, europeias, para o país e entrega terra, instrumentos de trabalho, facilitação para que essas famílias se instalassem aqui, tudo naquela ideia de que a população brasileira ia ser uma
higienizada pela seleção natural dos brancos como mais fortes geneticamente. Então, todos esses incentivos à imigração, eu brinco, né, que a primeira lei de cotas, né, eu não, né, várias pessoas do movimento negro têm esse discurso, que a primeira lei de cotas que existiu no Brasil foram as políticas de imigração do princípio do século XX, em que uma série de recursos públicos foram entregues a colonos europeus, inclusive o uso de terra, de instrumentos de trabalho, financiamento de empreendimentos bancados com recursos do Estado para pessoas brancas com exclusividade. Né? Então, é realmente uma perplexidade a gente dizer que o Brasil viveu uma democracia racial. Né? Avançando um pouquinho, pessoal, a gente pode pensar, acho que a discussão sobre racismo muitas vezes chega até nós com a ideia de que a desigualdade vivida por negros e negras é uma herança da escravidão. É um legado do que aconteceu lá no passado, que está muito distante e que a gente, se esforçando, vai conseguir superar daqui a um tempo. Mas vejam, alguns dados, aqui tem uns dados até meio desatualizados que eu trouxe para vocês, de 2022, dos anos 2000, desse momento histórico, mostram que tem alguns mecanismos ainda acontecendo na nossa sociedade que persistem produzindo condições de subalternidade para a vida e para a cidadania de negros e negras. Então, tem dados muito singelos assim, da economia, da educação, né? Eu coloquei aqui da violência urbana, a questão do índice de desenvolvimento humano, que mostram que, com mais de um século de distância da escravidão, o Brasil não conseguiu minimamente produzir um nível de equidade na sua sociedade que possa dizer que o racismo está acabando, né? Ou que ele é um processo de reminiscência histórica de algo que naturalmente vai se extinguir. Alguns economistas que estudam esse assunto têm um conceito super interessante, que é o das paralelas perversas. Que seriam essas paralelas? É uma demonstração com dados econômicos de que, mesmo adotando-se uma política econômica desenvolvimentista, mesmo o Estado brasileiro fazendo investimentos que enfrentem a desigualdade social, mesmo que o Estado brasileiro promova alguns programas de inclusão e tal, algum motivo existe que, se projetado com base nos dados estatísticos e nos indicadores que a gente tem hoje na sociedade brasileira, mostram que, apesar de alguma ascendência social que negros e negras possam ter, isso sempre vai estar distante da parcela não negra da população e não estará em aproximação. Em vez de você ter um movimento de ascensão da comunidade negra e aproximação em relação ao patamar de desenvolvimento e qualidade de vida das outras categorias da população, o que existe é um movimento de paralelas. Né? Por mais que você suba a condição social de pessoas negras, essa condição nunca se aproxima daquela condição das pessoas não negras. Então, isso nos demonstra assim, uma tendência muito forte e uma evidência de que alguns mecanismos existem na nossa vida social, na própria estrutura do Estado, que não permitem o alcance de um mínimo de igualdade racial. Existe, sim, um problema atual, que acontece hoje, que não mora no passado e que não é um legado da escravidão puramente. Né? Várias pessoas vão chamar isso de colonialidade, do poder, enfim, mecanismo de racismo institucional, vamos chegar lá. Essa é uma figura assim, que eu acho super disruptiva, eu acho legal para a gente olhar e tentar refletir se provoca algum incômodo na nossa mente, no nosso cérebro, olhar para essa figura. O que a gente pensa quando olha para esse retrato? É um retrato que mobiliza um tema muito forte para o Brasil, que é o trabalho doméstico. Né? O que o trabalho doméstico significa no Brasil? E é importante dizer, a categoria profissional que teve os direitos reconhecidos o mais tardiamente. Né? Não recebeu, não foi agraciada na Constituição de 88 com a plenitude dos seus direitos trabalhistas, isso veio depois.
por uma emenda constitucional, e uma emenda que sofreu muita resistência, né? Muita resistência. Então, por que do trabalho doméstico representar esse cerne aí das relações raciais no Brasil? Estamos em época de Copa do Mundo, né, gente? Então, tinha que trazer o futebol. Vocês lembram desse episódio lamentável que o goleiro Aranha foi ofendido por essa torcedora aqui, que está com essa carinha de choro, coitado. Mas por que eu trago essa imagem? Porque eu acho que é importante a gente sair um pouco dos acontecimentos individuais, de um xingamento, de um racismo praticado intersubjetivamente. Né? É muito comum que a gente se paute na discussão sobre relações raciais, se paute sobre os episódios interindividuais, os episódios que acontecem nas relações interpessoais de racismo, né? Crimes raciais, injúrias, ofensas, discriminação. E é muito importante deslocar o tema racismo dos conceitos de discriminação e preconceito. Racismo não se confunde com discriminação e preconceito. É um fenômeno muito mais profundo, que tem outras dimensões, que ultrapassam, transcendem a questão de discriminação e preconceito, que está sempre ligada à intencionalidade. Né? Para o brasileiro, aquela célebre questão, né? Não sei se eu vou lembrar bem, se você fizer uma pesquisa no Brasil e perguntar para a população se existe racismo, sei lá, quase todo mundo diz que existe. Mas aí você pergunta para o mesmo entrevistado, mas você se considera racista? O cara diz que não. Todo mundo diz que não é racista, mas reconhece que o racismo existe. Então, gente, onde é que está esse negócio? Né? Qual é a mágica? Sabe? Não faz sentido. E eu acredito que as camadas que estão por baixo aí da intencionalidade, ninguém tem intenção, aliás, quase ninguém, tem intenção de ser preconceituoso, de ser racista com uma outra pessoa. Existem 1000 camadas. Só para começar, no plano individual, tem os vieses inconscientes, né? Coisas que a gente vai sendo acostumado a pensar, a imaginar, a reforçar no nosso imaginário e não se dá conta. Tem a questão inconsciente individual e tem as questões que não são individuais, né? Que é a manutenção de um acervo religioso do Museu da Polícia. Isso não tem a ver com intenção de ninguém, gente. Não estou falando que tem um policial civil racista A, B ou C, não é isso. Mas, puxa vida, ao longo de um século, essa instituição não percebeu que isso era uma coisa racista de se fazer. Não é possível. Né? Que essa foi uma prática violenta contra essas religiosidades, que merecia uma reparação, que merecia uma apuração. Voltando a esse caso, porque esse caso é tão escabroso que eu quero sempre voltar nele, gente. Dentro do museu, sabe como é que chamava a coleção? Coleção Magia Negra. Uma coisa totalmente pejorativa e racista. Né? Um título que, acho que, inclusive, pelo IFAM, passou com esse nome, a coleção, durante muito tempo. Agora, ela se transformou no nosso sagrado. Né? A campanha que os religiosos utilizaram para libertar essas peças, eles usaram, inclusive, essa palavra, liberte o nosso sagrado. Se chamava Liberte o Nosso Sagrado. É uma coisa linda que dá um pouco de reparação ao que foi vivido por esses líderes religiosos. Então, entrando já numa camada aqui que eu acho importante trazer para vocês, a gente precisa sofisticar o nosso instrumental conceitual. Nós, profissionais do direito, servidores públicos, precisamos começar a utilizar esse vocabulário, essa linguagem no nosso dia a dia, na nossa prática cotidiana. Precisamos entender, assimilar e dominar a ideia de racismo estrutural. E eu gosto muito do significado que o Silvio Almeida ensina na obra dele, e que é muito interessante por trazer essa provocação. O Silvio diz que o racismo no Brasil é algo normal. É importante dizer, o racismo é algo normal. Por que isso? Porque vocês estão defendendo Lívia, Silvio é maluco? Não, gente. Quando a gente fala dessa normalidade, a gente quer dizer que o racismo é o modo normal de funcionamento das coisas no Brasil. Né? É a funcionalidade, é a racionalidade corrente, é a racionalidade que normaliza as relações, constitui a nossa consciência,
e inclusive o nosso inconsciente, é o modo como o Brasil se estruturou, é o modo de funcionamento normal da vida cotidiana. Não sei se vocês viram também, gente, recente. Eu acho que é super um exemplo dessa ideia da normalidade racista em que a gente vive. A esposa do Safadão, que disse que ganhou de presente de casamento a doméstica que trabalhava na casa da mãe dela. Vocês viram isso? A pessoa declarou isso nas redes sociais, gente, sabe? Não foi para um amigo que ela falou, não foi para um parente. Ela foi para a rede social dizer que ela ganhou de casamento uma pessoa, né? O que explica isso? Se não o racismo estrutural como a lógica regente das nossas relações sociais, né? Então, e o Silvio diz que essa racionalidade estrutura a vida brasileira em 3 dimensões, que são a política, a economia e a subjetividade. A política, fácil compreender, né? Na Constituinte de 88 tinha uma mulher negra, que era uma parlamentar constituinte. Se eu não me engano, teve um número de 300 a 400 constituintes, e a única pessoa, mulher negra presente foi a Benedita da Silva. Ainda hoje, se a gente olha para o Congresso Nacional, a presença negra é ridícula se a gente pensa numa maioria populacional, né? A gente pode olhar para o Supremo. Hoje, o Supremo vive uma situação de inconstitucionalidade e inconvencionalidade. É um tribunal que não consegue representar democraticamente a população brasileira. Tudo bem que o judiciário, a gente não está falando de representação política propriamente dita. Porém, é algo questionável num país como o Brasil, você não tem um membro da Suprema Corte que reflita minimamente ali a população negra, né? E você pode olhar para todas as cortes brasileiras, todos os tribunais, a mesma realidade vai estar presente. Então, essa é a dimensão política do racismo estrutural. Os negros estão fora de todos os espaços de tomada de decisão e de poder sobre a vida brasileira. Se a gente for olhar para a economia, a mesma coisa. Aí eu quero trazer 2 exemplos muito materiais, assim, concretos, gente. A cesta básica, pela forma que a tributação incide na cesta básica, faz com que as mulheres negras brasileiras sejam as contribuintes que mais pagam imposto nesse país, proporcionalmente. Porque, como elas são a base da nossa pirâmide social, e o produto por excelência que essas pessoas vão consumir é a cesta básica, e a forma como a tributação está colocada para esses gêneros faz com que elas sejam as pessoas mais tributadas. E aí, se você compara, assim, proporcionalmente, por exemplo, com... olha, eu sou muito ignorante de direito tributário, tá? Podem me corrigir. Eu estou no lugar aqui que eu não posso escorregar. Mas, se vocês compararem com... Estou falando besteira, Rafael? É incidência de tributo, não? Sobre dividendos. Não estou falando merda, não, gente. Me ajuda, gente, me ajuda. Eu sei que no Brasil os dividendos não são tributados, né? Então, vamos comparar essa escolha legislativa, né? Não é à toa, né, que a legislação brasileira reflete o quê? O Congresso brasileiro. Você taxa a cesta básica, mas não precisa taxar o dividendo, a grande fortuna, você não mexe, né? Então, isso é uma realidade econômica racista, que está estruturada no racismo. O trabalho doméstico é a mesma coisa. Para que eu possa estar aqui, tem uma trabalhadora doméstica na minha casa cuidando da minha filha. Se a Constituição brasileira sonega essa mulher uma série de direitos trabalhistas, o que eu estou fazendo aqui, gente? Estou me apropriando da força de trabalho dela. Isso é dinheiro, né? Eu posso trabalhar na Defensoria Pública porque tem uma mulher trabalhando na minha casa, uma mulher negra, né? Então, isso também é uma dimensão racista da nossa estrutura econômica, né? O desvalor do trabalho doméstico, uma dimensão muito forte, inclusive. E o último exemplo, que eu acho que toca muito aqui o município, que eu queria trazer, é a questão da tributação sobre templos religiosos, né? Que, me corrijam, é uma imunidade tributária, não é isso, gente? Me ajuda? Me ajuda, gente. Porque não cai tributário na Defensoria Pública, tá? Então, eu não estudei real, oficial. Então, a imunidade sobre templos religiosos, por que ela, hoje, né, vive... Esse tema é um tema que, economicamente, a gente pode dizer, coloca as religiões de matriz africana numa situação estruturalmente racista. Porque essas religiosidades não têm acesso à formalização como pessoa jurídica, de forma geral.
é um conjunto de religiões que tem a tradição oral. Então, eles não têm por tradição se constituírem como pessoas jurídicas, ter CNPJ, funcionar igual uma empresa, como existem outras religiosidades. E, por isso, eles não acessam uma série de direitos, dentre eles o direito à imunidade sobre o templo religioso, não pagar o IPTU, por exemplo, que incide ali sobre esse imóvel. Então, esses temas, aparentemente muito neutros, né? Direito eleitoral, direito tributário, estamos falando de algumas coisas aqui, tocam muito a estrutura racista da nossa sociedade. E o último plano que o Silvio vai dizer que estrutura o racismo brasileiro é o plano da subjetividade, né? O quanto que nós somos moldados para entender que os negros têm um determinado papel social e que brancos têm outro papel social, né? Isso, até a gente olhando, ouvindo, conversando com crianças, a gente sente isso de uma forma muito forte, muito assustadora, né? Onde que jovens negros e negras, crianças negras se enxergam? Que tipo de sonho que elas se sentem autorizadas a ter? E, em comparação, qual é a imagem que pessoas brancas fazem de si, que jovens brancos fazem de si, enfim. Toda uma mentalidade racista que a gente vai sendo levado a reproduzir e a consolidar na nossa mente. Como é que eu estou de tempo? Estouradíssima. E o racismo institucional, gente, o que é, afinal, esse termo da moda, né? O racismo institucional simplesmente é a continuidade do racismo estrutural, só que nas mãos das instituições. Então, é a naturalização desse sistema prévio, desse sistema dado pela sociedade por parte das instituições. Então, é o não fazer nada, como eu digo. Se a gente estiver na administração pública, num espaço de poder, num cargo, num espaço de tomada de decisões econômicas e tal, para perpetrar o racismo institucional, basta que aquela instituição não faça nada, né? Não delibere nada sobre o tema racial, não construa nada a respeito desse terreno que está dado previamente na vida social, que é um terreno de desvantagens e privilégios para determinados grupos populacionais. Então, se o sistema de justiça brasileiro não se empenhar e criar ações, práticas, metas, planos, políticas de enfrentamento do racismo institucional, ele simplesmente vai reproduzir o que está colocado na sociedade brasileira. Um exemplo para vocês. A gente fez um levantamento, né? Na verdade, uma outra colega que estava à frente do Núcleo de Defesa da Mulher, em 2016, mais ou menos, numa parceria com a diretoria de estudos da Defensoria, sobre o perfil racial das pessoas atendidas no NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica da Defensoria. Aí eu vou dar uma informação para vocês, vou pedir para vocês tentarem fazer uma aposta aí para mim. Como a gente sabe, né, vocês já devem ter visto na imprensa dados sobre o tema, o Atlas da Violência no Brasil indica que a imensa maioria de mulheres vitimadas por feminicídio é de mulheres negras, né? Inclusive, o feminicídio entre mulheres negras ele cresce no Brasil nos últimos anos e o feminicídio no grupo mulheres brancas diminuiu com a promulgação da Lei Maria da Penha. Pergunto, qual é o maior número de pessoas atendidas no NUDEM? Mulheres brancas ou mulheres negras? O que vocês acham? Negras, quem acha? Levanta o braço aí, gente. Quero fazer um comparativo. Tá. Mulheres brancas, quem apostaria? Está bem dividido. Pasmem, galera. Contrariando os dados do Atlas da Violência, o NUDEM atendia mais pessoas brancas, né? Perfeito. O que a colega está trazendo. A distinção do acesso não é a ocorrência ou não da violência, mas é a possibilidade ou não dessa mulher chegar até a Defensoria Pública, né? Ou, muitas vezes, a própria desconfiança dessa mulher em relação ao sistema de justiça.
Porque vamos fazer uma reflexão. O que a Lei Maria da Penha ofereceu para as mulheres brasileiras? Primeira coisa que a gente pensa, medida protetiva, né? Como que cumpre medida protetiva, gente? Um oficial de justiça vai na casa, intima o fulano e tira ele da casa, certo? Se precisar, usa força policial. Como é que entra no Complexo do Alemão? Não entra, né? Então, não tem medida protetiva para um grande grupo de mulheres. Né? Mulheres que estão colocadas em periferias, em favelas, em espaços da cidade em que não existe a presença do Estado, não existe a presença do sistema de justiça. Então, todos esses elementos são elementos de racismo institucional. Então, se a gente não fizer nada na defensoria, o que a gente faz? Reproduz o racismo estrutural e a situação de fragilidade que o direito à vida de mulheres negras está colocado. Se a gente não tiver um plano, um planejamento de uma política de acesso à justiça específica para esse grupo em situação de vulnerabilidade, que tem uma vulnerabilidade específica que veda, que obstaculiza o acesso à justiça delas, a gente vai acabar reproduzindo essas condições de racismo estrutural em que elas estão inseridas e vai continuar permitindo que elas sejam violentadas, mortas, enfim. Então, esse é o desafio, é o grande desafio das instituições públicas que eu queria trazer para a nossa conversa de hoje, que é o desafio de criar um compromisso institucional de lidar com o racismo, né? Primeiro, reconhecendo que ele existe e declarando isso para a sociedade, e, segundo, se organizando internamente para desenvolver políticas antirracistas, né? Políticas de inclusão, enfim, políticas de enfrentar o racismo institucional interno mesmo na instituição, e por aí vai. Eu vou passar bem rápido aqui pelos nossos próximos slides. Tem alguns casos que eu gosto de comentar lá do nosso núcleo. O NUCOR é o Núcleo contra... Desculpem, a gente mudou o nome. É o Núcleo de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial da Defensoria Pública, que hoje é coordenado pela minha colega Daniele Silva, uma colega brilhante, maravilhosa. E tem vários casos. Né? O outro tema que eu acho que reflete muito esse racismo institucional do sistema de justiça é o nosso desconhecimento e despreparo para lidar com a questão quilombola. Tem um artigozinho lá no ADCT da Constituição de 88 e nada mais. A gente não discute direito dos povos e comunidades tradicionais nas faculdades de direito. Né? Agora está começando a ser cobrado nos concursos, mas é um tema que tem um grande despreparo do sistema de justiça. Então, só uma pista. Assim, vocês lembram de cabeça assim, de ter se deparado, estudado alguma vez o conceito de quilombo na faculdade? A gente nunca olha para isso, né? Isso jamais é uma questão prévia assim, para uma faculdade de direito, um concurso, enfim. Aqui é uma foto do Quilombo Sacopã, que é um caso super interessante. Se der, a gente fala mais sobre ele daqui a pouco. Enfim, gente, só passando aqui bem rapidinho, senão vai ficar muito chato ficar no meu monólogo. Casos de violência institucional, acho que também são muito importantes da gente trazer nesse tema da discriminação racial, do racismo institucional. Enfim, mas é isso. E eu queria deixar como conclusão aqui da palestra, dessa troca aqui, né, quero mais que vocês tragam questões, essa ideia de que a democracia brasileira ainda precisa muito avançar para se dizer uma democracia racial. Né? A gente está bem longe disso, mas eu acho que a gente está começando a colocar mais o dedo nessa ferida. Temos uma presença negra maior nas instituições, nos espaços de poder, nas últimas gerações. Isso é uma coisa que me anima muito. E é isso, gente. Eu queria me colocar totalmente à disposição para a gente conversar, continuar trocando aqui com vocês. Não sei se vocês trazerem experiências de questões vividas no dia a dia, na profissão, na procuradoria, que possam tocar o tema do racismo. Estou totalmente à disposição e está sendo um prazer ter essa audiência aqui, grande e atenta. Muito obrigada pela presença de vocês e pelo convite, Rafael. Obrigado, Lívia. Foi excelente. Acho que você trouxe um diálogo interessantíssimo, parte histórica, parte do cotidiano.
e que mostra realmente esses desafios de chegar um dia, quem sabe, né, a gente espera que sim, a democracia racial de verdade, que a gente precisa debater esse tema, sem dúvida nenhuma. Acho que esse evento, se a gente pensar em termos de eventos da Procuradoria, é um evento ainda, numericamente falando, um evento ainda muito pontual, né, para o dia que se celebra a consciência negra, mas eu acho que todo dia é dia para se debater, todo dia para a gente se indagar, né, se a gente está vivenciando uma sociedade mais justa ou não sobre esse aspecto. Então, acho que pelo menos a gente está marcando esse dia, simbolicamente, para trazer mais uma vez luz ao debate. E eu acho que você trouxe o debate de uma forma tão clara, tão leve, apesar de ser um tema tão denso e um tema tão comovente, né? Assim, a gente tem que debater isso ainda no século XXI, mas como é importante a gente debater. Eu acho que a gente sai melhor do que a gente entrou hoje aqui nessa palestra. Fico muito, muito feliz pela sua presença, pela sua fala, pela sua disposição. Adorei os slides, adorei os exemplos. E a gente vai terminar aqui essa apresentação, mas a Lívia fica à disposição para quem quiser, na sequência, trocar alguma ideia aqui no auditório, tá bom? E só me despeço para a gente fechar também a gravação, tá bom? E convido os residentes amanhã terça-feira, ao nosso dia oficial de evento. Amanhã a gente segue com palestras sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje, só agradecer mais uma vez a Lívia e as portas abertas sempre, não só para a Lívia, mas para a Defensoria Pública, para todos aqueles que quiserem debater a questão da discriminação racial. Muito obrigado.